Olá, estamos de volta ao nosso programa 10 Minutos com Deus. O nosso assunto hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto é Mateus 12, 31 e 32. Jesus disse: "Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir." O que significa blasfêmia? O dicionário a define como sendo um comportamento ou linguagem que denota desrespeito para com Deus ou para com as coisas sagradas. Mas o que realmente nos interessa é saber o que a Bíblia nos revela sobre esse assunto. Para isso precisamos saber quem é o Espírito Santo e qual a sua missão em relação ao homem. A Escritura nos revela que o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa, ele sente, fala e age. Sua principal missão é convencer o homem do pecado e revelar Jesus como Senhor e Salvador. Então, dependendo da graça de Deus, veremos o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em primeiro lugar, ela é o perigo maior da vida, porque é pecado imperdoável. O Senhor Jesus disse no verso 31, "Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada." E se não há perdão, não há vida. E não há vida porque o pecado nos separa daquele que é a fonte da vida, da paz, da alegria. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o perigo maior da vida, porque é um pecado imperdoável. E ainda, porque é pecado eterno. Aquele que o cometeu torna-se réu de pecado eterno. É o que o Senhor Jesus nos revela, dizendo: "Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem no mundo, nem no porvir." Significa perdição eterna, nas trevas, no inferno, separação eterna da luz e do bem. Esse é o perigo maior da vida, como também nos revela a história bíblica. No exemplo de Saul, ele foi advertido por Deus várias vezes. Chorou diante de Davi confessando o seu erro, mas voltava a se endurecer contra a palavra de Deus. Foi dito a ele: "Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti." Saul teve um fim desonroso ao ser derrotado e morto em uma batalha. Rejeitou a palavra de Deus e por isso foi também rejeitado. Esse é o perigo maior da vida. Mas a Bíblia nos revela também no exemplo dos líderes religiosos judeus. Eles presenciaram os milagres realizados por Jesus, ouviram as suas palavras, mas fecharam o coração. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preocuparam-se mais com a posição na sociedade e se voltaram contra Jesus, porque suas palavras condenavam seus atos. Assim, apresentamos 3 razões por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o perigo maior da vida. Primeiro, porque é pecado imperdoável, porque é pecado eterno e pelos terríveis exemplos da história. Então surge uma questão: quando isso acontece? Quando alguém resiste ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos adverte desse perigo várias vezes. Em Hebreus 3, 7, lemos: "Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração." Há algo muito sério aqui. O texto revela que sou responsável pelo endurecimento do meu coração. O fato é que cada vez que você resiste à voz do Espírito Santo, você perde um pouco da sua sensibilidade espiritual. Isso pode levá-lo a blasfemar contra o Espírito Santo. Em segundo lugar, acontece quando alguém se aparta da graça de Deus. A Bíblia diz que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Quando alguém está na graça, está consciente de sua situação de dependência do favor de Deus. E assim a pessoa segue a paz com todos e a santificação.
Mas quando a pessoa abriga mágoa no coração, ela começa a julgar e condenar os outros. Imediatamente ela se aparta da graça de Deus para uma situação de vítima. Eu mereço um tratamento diferente? Dessa forma, você rejeita a obra do Espírito em seu coração, que é convencê-lo do seu próprio pecado. Mas a blasfêmia contra o Espírito acontece também quando alguém profana as coisas sagradas, como aconteceu com Esaú. Está escrito em Hebreus 12, 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Profanar é ter por comum aquilo que é sagrado, é baratear aquilo que é de real valor. No momento de intensa fome, Esaú trocou a bênção de Deus por um prato de comida. Corremos o risco de desprezar o que é eterno por causa da satisfação de uma necessidade imediata. Mas isso acontece também quando alguém se torna tropeço aos outros. É o tipo de pessoa que recebe a bênção de Deus, mas não produz frutos para ele. A Bíblia diz que é impossível outra vez renová-los para arrependimento, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. E Jesus disse também: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo pode acontecer quando um cristão, ao invés de ser bênção para os outros, se torna um tropeço. Isso nos leva à grande questão: como evitar a blasfêmia contra o Espírito Santo? Em primeiro lugar, leve a sério a palavra que você tem ouvido. Refiro-me à palavra específica de Deus que veio ao seu coração desde que abraçou a fé. São marcas eternas que Deus colocou em sua vida. Lemos em Hebreus 2, 1 a 3, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Em segundo lugar, para evitar a blasfêmia contra o Espírito Santo, busque ser sensível à voz do Espírito de Deus. Algo novo tem que acontecer, o pecado da rebelião tem que ser removido, pois do contrário Deus nos abandonará. E não é brincadeira. Veja o que aconteceu aos filhos de Israel, que diz o Salmo 81, mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Por isso, busque a sensibilidade à voz do Espírito e também busque a renovação contínua do poder. Seja honesto consigo mesmo e com Deus. Se perdeu o gosto pelas coisas de Deus, oração, leitura da Bíblia, comunhão com a igreja, você precisa ser renovado. E o próprio Senhor, em sua majestade e poder, levanta a sua voz com toda a autoridade, dizendo: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quando a nossa vida espiritual cai na rotina, precisamos de renovação espiritual. Concluindo, temos dito que a blasfêmia contra o Espírito Santo acontece quando alguém resiste ao Espírito de Deus, repetidas vezes, se aparta da graça de Deus, profana as coisas sagradas e se torna tropeço para os outros. Vimos alguns exemplos de pessoas que pecaram contra o Espírito de Deus: Saul, os líderes religiosos judeus e Esaú. O resumo de tudo que temos dito é: a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, eterno, e para evitá-la, leve a sério a palavra que você tem ouvido, busque a sensibilidade à voz do Espírito e a renovação contínua do poder de Cristo em sua vida. Se você quer tomar um posicionamento, faça isso agora, em nome de Jesus. E eu oro por você. Pai,
Por favor, que o teu Espírito tome agora esta vida, fala ao seu coração, transforme a sua vida pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.